Abramos nossas Bíblias, obrigado, né? Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Dos versos 1 a 14, que diz assim: amados, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Amados, esse texto ele nos traz alguns ensinamentos como igreja, como discípulos e discípulas do Senhor, ao qual nós queremos falar nesta noite. Você, meu irmão, minha irmã, alguma vez em sua caminhada de fé já se sentiu desapontado consigo mesmo? Você já agiu ou falou de alguma maneira que depois você pensando naquilo que você falou, da forma que você agiu, aquilo te entristeceu? Você já se sentiu sem ânimo, sem vontade de realizar o ministério, o chamado que Cristo um dia lhe conferiu? E aqui, amados, não importa que chamado é, porque o seu chamado pode ser na música, pode ser com crianças, pode ser no ensino de uma igreja, pode ser um chamado para ajudar o próximo com alimentos. Talvez você também esteja sendo chamado para ser um cristão ativo na casa do Pai. Uma coisa é certa, amados, nós não somos chamados para passividade. Nós não somos chamados para cruzar nossos braços, mas nós somos chamados para que sejamos úteis no reino de Deus. E como é gostoso a gente ser útil. Mas às vezes a gente
se desaponta. E existe, amados, 3 fontes de desapontamento que eu quero mostrar aqui. Primeiro, desapontamento. A gente pode se desapontar com os acontecimentos da vida. Sabe quando a gente está esperando que aconteça uma determinada coisa? Sabe quando a gente está sonhando com uma mudança, com um ganho especial, e a gente espera ali, né, com o coração ansioso, né? E de repente, nada daquilo que a gente desejava aconteceu. E quando isto ocorre, amados, vem sobre nós o sentimento de fracasso, de insucesso. Vou dar um exemplo, né? Às vezes os nossos jovens se preparam para um vestibular difícil e se preparam ali com seriedade mesmo. E por meio ponto, por um ponto, não entra naquela universidade que tanto almejava. Então há um desapontamento, há um sentimento de fracasso. Então a gente se desaponta com a vida. Mas nós também podemos nos desapontar com pessoas. Quem aqui nunca falou: olha, eu nunca imaginava que ela poderia me decepcionar assim. Ou então, olha, eu nunca pensei que ele pudesse fazer isso comigo. Quantos já não falaram isto? Né? Estamos desapontados com pessoas. Porque, amados, com certeza, pessoas nos frustram ou nos decepcionam. E isto não tem nenhuma novidade. Sabe por que não tem novidade nenhuma? Porque você também desaponta pessoas. Percebe? Então, cuidado, pode dizer, estou desapontado com ele, estou desapontado com ela, estou decepcionado com aquele outro lá. Mas você também está decepcionando muitas vezes pessoas que têm uma expectativa sobre você. Mas queria falar agora, nesse texto aqui, com uma terceira forma de desapontamento, que é aquele desapontamento conosco mesmos. Há cristãos tão frustrados com aquilo que fizeram, com aquilo que falaram, que acabam nem se perdoando e acabam também se tornando reféns deste mau sentimento. Quem pisou na bola não foi o outro, não foi a vida, fomos nós. E a gente se sente mal. Eu me sinto mal quando erro. Eu me sinto mal quando o meu agir, o meu falar atingiu negativamente alguém. Mas, amados, cuidado para não sermos dirigidos por este sentimento. Todos nós conhecemos o relato da história de Pedro. Simão Pedro era um simples pescador. E é interessante quem assiste à série The Chosen, eu creio que Pedro foi muito bem, né, ali documentado, né, o jeitão dele, né, aquela forma meio estabanada, né, mas também uma fidelidade muito grande, aquela impetuosidade, né. Então, Pedro era um pescador rude. E um dia ele conheceu Jesus, que o chamou para caminhar com ele, e Pedro deixou de pescar peixes, porque recebeu a incumbência de Jesus de pescar homens, de pescar vidas, de pescar almas. E Pedro abandona o barco e as redes para seguir Jesus. Mas, amados, ao final de 3 anos, nós sabemos o que aconteceu. Jesus foi traído, foi preso, foi crucificado, e os que seguiam a Jesus foram colocados na lista de mais procurados, né, em Jerusalém,
E o próprio Pedro, ele foi confrontado como um seguidor de Jesus. Mas ele nega. Por 3 vezes ele diz: não sei, não conheço, nunca vi, não tenho ideia de quem seja. E de uma forma até assim violenta, ele diz essas palavras. Amados, esse gesto de Pedro, essas palavras de Pedro, certamente ficaram marcadas em seu coração. Quanto desapontamento consigo mesmo, não com outros, mas consigo mesmo. Quanta culpa ele carrega por negar aquele que lhe deu sentido à sua vida, aquele que lhe deu amor, aquele que lhe deu um ministério para ele viver. Nesse texto que nós lemos, Jesus já havia ressuscitado. E naquele dia, à beira do lago, talvez Pedro estava querendo esquecer aquelas más lembranças, porque certamente ele ainda se sentia mal com a sua forma de agir, e talvez ele desejasse retornar ao que mais ele sabia fazer. O que ele sabia fazer? Pescar. Sabe, amados, e foi isto que ele falou para os seus amigos. Se vocês prestarem atenção lá no verso 3, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E os amigos falaram: a gente também vai com você. Sabe que quando a gente anda, ou quando a gente está meio desacorçoado com a vida, aliás, essa palavra os mais antigos se usavam, né? Hoje eu acho que a moçada nem sabe o que é isso, desacorçoado. Quem sabe o que é isso? Então, no passado era comum, né? Os nossos pais, nossos avós, né? Dizerem assim, né? Nossa, esse menino anda desacorçoado. O que é isto? Não quer fazer nada, não tem vontade, não tem ânimo, né? Está lá prostradão na cama, né? Levanta, vamos deixar esse desacorçoamento. Eu acho, amados, que Pedro estava desacorçoado, sem muita perspectiva. E quando a gente começa a pensar num recomeço, começa a pensar em mudar de vida, né? A gente diz assim: eu vou sair, eu vou andar, eu vou dar uma passada lá na firma que eu trabalhei, eu vou rever meus amigos lá do passado, porque eu fiquei aqui 3 anos com Jesus, pisei na bola, eu sou um fracasso, estou decepcionado comigo mesmo. Quem sabe eu não nasci para ser discípulo, eu nasci para ser pescador de peixe e não de homens. Amados, quando projetos improváveis não dão certo, a gente volta para aquele que nos dá segurança. A segurança de Pedro estava no barco de pesca, estava nas redes. Sabe por quê? Porque era isso que ele sabia fazer. Ele fazia isso desde criança. Certamente aprendeu com seu pai. O seu pai tinha um barco e ele seguiu o pai. Então ele pescou a vida inteira. Ali ele não se decepciona. Ali ele não pisa na bola. E então Pedro diz assim, meio lá desacorçoado, né? Vou pescar. Amados, isso aí não foi do nada, não. Certamente, ele estava dizendo, já que eu não fui bom nesse negócio de discípulo, quem sabe eu voltando a pescar, eu volto a ter alegria. Amados, volta e meia, pastores, líderes,
têm a sensação de que não são os líderes adequados para aquela congregação. É muito comum. Eu não conheço um só pastor que algum dia não tenha pensado em deixar o ministério. Não conheço. Seja depois de uma profunda decepção, seja depois de um ano difícil com a sua congregação, onde nenhuma vida foi conquistada, ou seja depois de estar vivendo uma intensa pressão do trabalho pastoral. E o mais triste, amados, é que alguns não pensam apenas em deixar o ministério, mas muitos pensam em deixar a própria vida. Nos Estados Unidos, eles estão assustados com a quantidade de pastores que estão acabando com a própria vida. No Brasil, sei dezenas de casos, de pastores que não suportaram a pressão. Que assim como Pedro também talvez estivessem dizendo, eu estou desapontado. Eu sou o culpado, eu não sou um bom pastor, porque aquilo que eu tento fazer, nem sempre compreendem. Então aquilo vai somando, vai somando, vai somando. E amados, a gente vai dizer, vou pescar, vou pescar, meu negócio não é esse. E aqueles discípulos então, eles pegaram o barco e rumaram para aquilo que eles mais sabiam fazer, que era pescar. Mas ironicamente, naquela noite, o que aconteceu? Não pescaram nada. Aquilo que eles sabiam fazer, eles também fracassaram grandemente. A noite inteira passou, o dia amanheceu e não pegaram nada. Eu conheço alguns pescadores que volta e meia vão pescar e passam dias, horas e horas, voltam queimados e não pescam nada. Aí passa no mercado, compra uns peixes e leva para casa, Aí ajuda. Mas o fato é que aqueles homens não pegaram nada. Irmãos, vocês concordam comigo que Jesus tem poder sobre a natureza? Nós vemos aqui nos evangelhos, por várias vezes, a natureza reagindo a uma ação de Cristo. Cristo tem poder e autoridade sobre todo o universo. Existem algumas coisas no Evangelho que eu fico pasmo. Lembram-se quando os discípulos precisavam ali de um dinheiro para pagar o imposto? O que Jesus falou? Vai lá, pesca um peixe. E abre o peixe, e dentro dele vai ter uma moeda. Pague o imposto. Dai a César o que é de César. Irmãos, como que é isso? Tinha um peixe que tinha uma moeda, que ele engoliu. Talvez Jesus sabia, que ele tinha engolido um dia antes aquela moeda. E vai lá e pesca lá. E você vai encontrar Jesus talvez tenha tirado os cardumes dali. E aqueles homens não pescaram nada. E quando eles voltaram à praia, eles viram uma pessoa parada lá na praia, que de longe perguntou, ei, vocês têm aí alguma coisa para a gente comer? E eles responderam, não. E aí aquele homem, até então desconhecido, falou, voltem lá e joguem a rede do lado direito do barco. Aqueles pescadores profissionais que acabaram de passar uma noite inteira jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede. Agora houve um desconhecido dizer, vai lá e joga do lado direito, viu? E eles obedeceram. Amados, eles não tinham nada a perder e jogaram a rede na água.
e se encheram de peixes as redes. Eu não tenho dúvidas, mais uma vez, que Jesus ordenou aos cadormes: agora voltem, mas voltem para o lado direito. Que foi justamente onde eles jogaram. Alguém tem outra explicação? Você tem, Felipe? Eu não tenho. Uma hora não tem nenhum peixe, e Jesus sabe que não tinha, porque eles precisavam ficar frustrados, decepcionados consigo mesmos. Alguns minutos depois, tem tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que eles mal conseguiam pegar. E aí eles voltam para a praia e conseguem perceber que era Jesus. Chegando em terra, viram brasas, em cima peixe e pão. É interessante que Jesus tinha peixe e pão lá. Jesus pediu para eles, perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Não, eles não tinham. Mas quando eles descem, Jesus tinha peixe e pão. Mas ele pede: deem aqui peixes. Ou seja, Jesus quer, amados, que nós participemos dos milagres que ele faz. Lembram-se daquele menino lá com 5 pãezinhos e 3 peixinhos? Vejam só, Jesus utiliza a ação daquele menino, o menino bom, o menino desprendido. Ele sabia que não podia alimentar o mundo, mas aquilo que ele podia fazer, ele fez. Entregou nas mãos de Jesus os 5 pãezinhos e 3 peixinhos, e toda uma multidão foi alimentada. Amados, Deus permite que desapontamentos entrem em nossa vida. Sabe por quê? Porque existem coisas que nós haveremos de aprender somente em tempos difíceis. Porque se tudo estiver bem, se tudo estiver correndo aí da maneira que a gente quer, né, as coisas vão se encadeando bem de um lado para o outro. Isso não traz aprendizado muitas vezes. A gente acha que, não, eu tenho sorte, não, eu sou bom, não, é isto, é aquilo. Amados, nós só vamos aprender realmente alguma coisa quando a vida estiver difícil. Quando a gente se sentir desapontado, não é nem com o outro, mas desapontado consigo mesmo. E esse texto, amados, fala de um Pedro que estava talvez ali repensando a sua vida, né? Eu vou pescar, eu quero arejar minha cabeça, porque eu acho que eu vou pular fora desse negócio de discípulo aí. Não decida nada, meu irmão, minha irmã. Não decida nada quando você estiver chateado ou decepcionado. Porque parece que naquele momento Pedro queria voltar a fazer as coisas que ele sempre fazia. E ele descobre que aquilo que ele fazia não estava funcionando muito bem. E às vezes nós queremos fazer essa mesma coisa. Sabe por que a gente não pode fazer nada quando estamos decepcionados, amargurados? Eu vou dizer. Já leram lá em Colossenses: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração? Árbitro é aquele que arbitra, é aquele que vai dizer: isto é bom, isto é mal. E eu só posso decidir alguma coisa na minha vida quando a paz de Cristo está reinando dentro de mim. No caso de Pedro não era paz, ele estava decepcionado. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não decida nada nessa vida por impulso. Não decida nada por raiva, não decida nada por medo, não decida nada por decepção. Que a sua vida não seja dirigida por decepções, mas seja dirigida por Deus. Mas é importante, amados, eu dizer também aqui: desconfie de tudo que a sua cabeça
mandar você fazer quando você não tem a paz de Cristo em seu coração. Desconfie das suas decisões. Desconfie dos seus repentes. O que é repente? Eu vou fazer tal coisa. Eu vou jogar tudo para cima. Eu vou pedir a conta. Eu vou fazer tal coisa. Cuidado, irmãos. Não faça isto. Não é bom. Não é desta maneira que Deus deseja que a gente decida as coisas. No repente. Ou porque está com a cabeça cheia. E Pedro descobriu, amados, que quando se trata da nossa vida com Cristo, nós não podemos voltar atrás, mas temos de encarar essas decepções. Jesus certa vez disse, né? Aquele que põe a mão no arado e volta para trás e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Pedro, você está decepcionado sim. Pedro, você está triste sim. Mas saiba, Pedro, que eu estou com você. Tragam agora os peixes que vocês pegaram. Jesus tinha lá um pouco de peixe e um pouco de pão. Mas ele os convida a compartilhar o que eles têm também. Jesus gosta que a gente compartilhe as coisas, irmãos. Aquilo que nós temos. Toda vez que você dá um pouco do seu conhecimento para alguém, você está compartilhando. Toda vez quando você abre as mãos, né, para abençoar uma vida, você está compartilhando e também participando de um milagre que Deus vai fazer. Como é gostoso, como é importante a gente participar desses milagres. Foi por isso que Jesus disse, traz aí os peixinhos aí que você trouxe, que vocês pescaram. Traz aqui e vamos colocar na brasa. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez muitos estejam olhando para dentro de si, estão meio desacorçoados, né? Viu, mães, quando vocês virem os seus filhos aí, seus adolescentes lá, meio só no celular, não sei o quê, fala, vamos deixar esse desacorçoado aí, né? Então, às vezes a gente está meio desacorçoado. Que você não seja guiado por esses sentimentos. Pedro, quase que ele escorrega, vamos dizer assim. Muito cristão tem se decepcionado tanto consigo mesmo, ou com instituições, ou com pessoas. Sabe, amados, quando nós somos guiados pelas decepções, eu vou dizer, não tem jeito. Não tem jeito. Que vida nós vamos ter se são as decepções que dão destino às minhas decisões? Não, nós seremos guiados pela voz de Cristo Jesus, pela palavra de Cristo Jesus. E que o Senhor nesta noite esteja enchendo a sua rede de peixes, esteja dando um novo ânimo, esteja trazendo um ensinamento que é tão importante, foi tão importante para Pedro, é importante para mim, e com certeza é importante para você também. Receba esse ensinamento com um coração humilde, disposto a dizer, Senhor, eu não quero viver decepcionado, mas eu quero viver para fazer a Tua vontade. Como John Wesley certa vez disse, Senhor, não permita que nós metodistas sejamos um povo inútil, mas permita que nós sejamos um povo que realiza a Tua obra com alegria. Que Deus nos abençoe nesta noite.